Oi, pessoal, eu sou a Gláucia e eu estou aqui para conversar com vocês sobre frações, o assunto que é da sua prova 4 do ensino fundamental. Vamos começar então? Pessoal, o livro nos conta no seu texto que os números quebrados, como eles chamam, são uma construção humana que surgiram da necessidade de medir e que antes deles, no início até da nossa vida escolar, a gente conheceu os números naturais, que infelizmente ou felizmente não deram conta das nossas representações, né? Então, os números que a gente conhecia até então são esses daqui. Mas chegou uma hora que a gente percebeu que só eles não estavam dando conta das representações que a gente precisava. Vamos ver no próximo slide o que eu estou querendo dizer com isso. O livro mostra esse exemplo aqui, dos palmos, né? Vamos supor que eu tenho esse pedaço de madeira aqui e quero medir, isso é um problema da nossa antiguidade, aí, um exemplo comum que o livro pegou, né? Eu medi aí essa madeira mais ou menos 3 palmos, só que 3 palmos e um pouquinho mais, né? Esse pouquinho a mais é que está sendo a questão pra gente. O meu palmo é diferente do seu palmo, é diferente do palmo do outro, então a fração veio nesse momento, onde eu precisava representar um pouco mais que 3 e eu não conseguia mostrar isso só com os números naturais, né? Aí o livro ainda mostra esse exemplo aí da van, essa van aqui, ó, que tem 12 bancos e está ocupada por 9 pessoas. Então, como é que a gente representa a fração? Vou pegar esse exemplo da van. Olha como é que a gente vai representar isso. Em cima está o 9, que é as 9 pessoas que tem na van. E embaixo, 12. O que é o 12? 12 lugar, né, que tinha lá na van. E esse traço aqui no meio, ó, é que representa para mim a fração. Então, fração é sempre que você enxergar um número em cima de outro, com esse traço aqui no meio, isso é fração, é divisão, é partes de um todo. Tá certo? Essa é a nova representação com a qual a gente vai trabalhar nesse capítulo. Bom, também tem exemplos muito comuns no dia a dia nosso, como a divisão de uma pizza, por exemplo, né? Todo mundo já comeu uma pizza deliciosa como essa daí do livro. Esse assunto tá, ó, na página 11, vai acompanhando aí no seu livro. E aqui a pizza foi dividida na primeira pizza aqui, ó, a gente dividiu ela em 6 pedaços. E esse vermelhinho é o pedaço que eu comi. Como é que eu represento isso? Olha lá. Foi dividido em 6 pedaços e eu comi um. O pedaço que eu comi eu represento aqui em cima. Então, 1/6 que a gente lê é a 6ª parte daquela pizza lá, ó. Tá vendo? Então, isso indica para mim, sempre que eu ler um negócio desse, que o inteiro foi dividido em 6 partes e que eu peguei uma, tá? Se eu fizer a mesma coisa aqui com essa outra pizza, o que eu fiz com essa? Eu dividi em 4 partes e eu peguei uma, essa que tá de azul. 4 não, perdão, dividi em 8 partes, desculpe, né? Dividi em 8 partes e peguei uma. Como é que eu represento isso? 1/8, 1/8 que a gente lê, tá certo? Bom, no livro tem mais exemplos, certo? Mas a gente vai partir agora para alguns exercícios. O que está pedindo para fazer nesse exercício? Está lá na página 13, olha a página aqui, ó, tá? Tá pedindo para fazer justamente isso esses exemplos que ele deu, da van, da pizza, né? Olha essa figura. Ela está dividida em quantas partes? Ó,
Se você contar todos os quadradinhos, são 12. Então, está dividido em 12, o 12 foi embaixo. E eu peguei 9, que são essas amarelas aqui, ó. Então, fica 9 sobre 12. É para você fazer isso com todas as outras figuras, tá certo? Agora, no exercício 2, o que ele quer? Ele quer que você desenhe regiões retangulares ou circulares e represente as frações. Olha, eu vou representar, isso aqui eu vou fazer como exemplo, tá? Essa primeira aqui, ó. O que é meio? É você pegar alguma coisa inteira e dividir ao meio, né? Pegar uma das partes. Então, eu pinto aqui a parte que eu peguei, a parte de cima, que representa o 1 para mim. E aí, eu olho que tem duas partes, foi dividido em 2 e pegou 1. Tá feito aqui. Vou fazer esse outro do lado de cá, ó, que tá fácil para mim aqui no slide. Olha, dividir alguma coisa em 3 partes e pintar duas, olha lá. Dividi em 3 partes essa circunferência e pintei duas. O restante agora você faz, ok? Vai preenchendo aí no seu livro. Quando chegar aqui nessa outra página, até chegar nesse exercício, o livro faz várias explicações, dá outros exemplos, e é importante você ler tudo que está lá nas páginas 13 até 16, tá? Aí vem aqui o calcular mentalmente. Esses 3 exercícios aqui, tá pedindo para você calcular quanto vale, vamos pegar o primeiro exemplo, metade de 300. E assim por diante com tudo isso daqui, a página inteira é para você fazer a mesma coisa, tá? Então, olha só, como é que a gente vai mostrar esse exercício? Metade de 300, isso aqui está na página 17, tá? Metade de 300, olha lá como é que a gente vai escrever. Meio, esse D substitui-se por vezes, e vezes é esse pontinho que você está lendo ali a partir de agora, tá? Então, metade de 300, você sabe quanto é. Pensa que é 300 reais, metade, você sabe que é 150, né? E assim por diante com todos os outros, tá certo? Agora, o que é importante você saber? Que para você fazer esse cálculo, você vai ter sempre que multiplicar pelo numerador e dividir pelo denominador. Quem é numerador, denominador? Numerador, a parte de cima da fração, e denominador, a parte de baixo, tá certo? Então, multiplico o valor que eu queria lá pelo de cima e divido pelo de baixo, sempre, que você não erra nenhum desses. Vamos embora treinar, que tem bastante conta para fazer nessa página. Agora, nessa outra parte, sobre equivalência de frações, talvez esse seja o conceito mais importante a respeito de fração, que vai acompanhar você daqui em diante por toda a sua vida escolar. Até no final do ensino médio, você vai ter diversas situações para fazer esse trabalho aqui de equivalência entre frações. O livro explica muito bem isso, dá bastante exemplo, bastante exercício, porque essa parte é muito importante. Então, vamos pegar em forma de desenho, que é a melhor maneira de mostrar isso aqui, tá certo? Olha, a pizza, a famosa pizza, tá? Eu tenho aqui uma pizza que eu dividi em 3 partes e comi uma, que é essa amarela, e tenho a mesma pizza do mesmo tamanho que eu dividi em 6 partes e comi 2, que é essas 2 amarelas. Para você perceber que tanto faz eu comer uma dessa como 2 dessa, que eu estou comendo em termos de pizza a mesma quantidade. Dá para perceber isso só de olhar no desenho, não dá? Muito bem. Isso é ser equivalente. Eu tenho, então, que 1/3, não era assim que eu representava? Dividi o inteiro em 3 partes e peguei uma. Então, ó, 1/3 é equivalente a 2/6. Equivalente, o livro já até trouxe a explicação. Está lá no final da página, ó, já está aí. O que é equi? Está relacionado com igualdade, com equilíbrio, com a palavra igual, né? Valente, valor. Então, equivalente tem o mesmo valor.
Então, são maneiras diferentes de eu representar a mesma quantidade, com números diferentes, mas quer dizer a mesma coisa, tá certo? Bom, olha só, nesta página 21 aí do seu livro, tem outro exemplo, ele chama de representação geométrica. O que é isso? Nada mais do que um desenho para mostrar alguma coisa equivalente, né, que a gente estava falando. Então, olha só, imagina que seja uma barra de chocolate, você dividiu ao meio e pegou uma, que é amarela. Se você dividir a mesma barra em 4 e pegar duas, você está pegando a mesma quantidade. Compara esse pedaço amarelo com esse pedaço amarelo, né? Se você dividir mais ainda, dividir em 8 partes iguais e comer essas daqui, comer 4, você está comendo a mesma coisa. E assim por diante, percebe? Olha os 4 desenhos e compara. É só para você entender que essas quantidades que estão escritas aqui embaixo, meio, 2/4, 4/8, 8/16, tudo isso representa a mesma quantidade. Isso é equivalente, são frações equivalentes, ok? Bom, na página seguinte, ele continua com outro exemplo. Né? Ele fala para você imaginar que é uma tira de papel. Você pode imaginar que é chocolate também, como a gente vinha falando, tá certo? Aqui tem a representação de 3/5 e aqui de 9/15. Muito bem, ele está afirmando que 3/5 é igual a 9/15. Pode reparar. Muito bem, agora se eu não tiver desenho, que nem sempre existe a possibilidade, o tempo favorável para a gente ficar fazendo desenho e para enxergar que essa quantidade e essas são a mesma, né? Então, o que você precisa perceber? Que era 3 e virou 9. Por quê? Porque foi triplicado o valor, né? Agora, se foi triplicado em cima, tem que ser triplicado embaixo também. Então, olha como mantém essa proporção. Olha lá, 5 vezes 3, 15. 3 vezes 3, 9. Foi multiplicado tanto em cima quanto embaixo por 3. E as frações, então, se tornam equivalentes. Desse modo, eu posso multiplicar, então, por qualquer número que eu quiser para encontrar outras frações equivalentes a 3/5, né? Vou pegar como exemplo, se eu multiplicar por 2, se eu dobrar o valor tanto em cima quanto embaixo, se eu multiplicar isso tudo aí por 2, eu vou conseguir o quê? 6/10. Então, eu também posso afirmar que 3/5 é equivalente a 6/10, certo? Então, não existe uma maneira só diferente de eu escrever, existem várias frações equivalentes, ok? Bom, então, como exercício, você vai ter aí no seu livro, para ver se entendeu o conteúdo conversado aqui nos slides anteriores, essa atividade, onde ele pede 3 frações equivalentes a 2/7. Olha, é uma resposta pessoal. Eu vou fazer a minha aqui agora, você pode ter pensado em outra diferente, você vai checar lá na resposta do livro, pode ser que não bata, não tem problema. O que você precisa entender? O que é equivalente? Eu quero escrever com outros números essa quantidade aqui. O que é 2/7? É um inteiro que foi dividido em 7 partes e eu pintei 2, mas eu não vou aqui ficar fazendo desenho, tá? A gente não viu que a gente pode triplicar, dobrar, você pode multiplicar por um mesmo número em cima e embaixo. Então, vamos fazer isso? Eu vou apresentar para vocês essas 3 respostas. Por quê? Por que 4/14 é equivalente a 2/7?
Olha, se era 2 e virou 4, é porque eu dobrei, né? Eu multipliquei 2 vezes 2 para dar 4. Então, eu faço a mesma coisa embaixo. Eu faço 7 vezes 2 para dar 14. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, neste, tá? Eu tenho 2 sétimos. Eu vou multiplicar por 3, tanto em cima quanto embaixo. 2 vezes 3, tá aqui o resultado, 6. Aí, volto lá no meu 7. 3 vezes 7, 21, tá aqui. Então, 6/21 é equivalente a 2 sétimos. E mais um. Bom, aqui eu multipliquei por 2, aqui foi por 3, agora eu vou fazer por 10, por exemplo, tá? Para dar uma variada. Se eu multiplicar esse e esse de baixo por 10, olha como é que vai ficar. 2 vezes 10, 20, tá aqui. E 7 vezes 10, 70. Então, eu apresentei aqui 3 exemplos de frações que são equivalentes a 2 sétimos. Ah, professor, os meus não foram iguais. Não tem problema. Por que o meu deu esse resultado? Porque eu escolhi dobrar, triplicar, multiplicar por 10. Você pode ter pensado em multiplicar por 100, por 5, por qualquer outro número. Não tem problema, tá? Suas respostas não precisam bater com as minhas. O que você precisa entender é que o número que você escolher para multiplicar em cima, você também multiplica pelo mesmo número embaixo. Vamos fazer a próxima? A próxima era 3 décimos. Olha as respostas que eu vou dar para vocês. Para chegar nesse número, olha, se era 3 e virou 6, é porque eu dobrei, né? Se eu dobro em cima, eu dobro embaixo, ó. Tá certo? De novo. Eu vou dar a resposta 9/30. Por quê? Porque eu multipliquei por 3, tanto em cima quanto embaixo. Multipliquei por 3, então 3 vezes 3, 9, tá aqui. Multipliquei por 3, então 3 vezes 10, 30, tá aqui. A outra resposta que eu escolhi foi esta, 21/70. Por quê? Porque eu multipliquei por 7. 3 vezes 7 deu 21 e 10 vezes 7 deu 70. Pessoal, esses são os meus resultados porque foram os números que eu escolhi multiplicar. Os seus pode ser diferente. O que você não pode esquecer é que para eu encontrar as frações equivalentes, eu multiplico tanto em cima quanto embaixo por um número qualquer que eu quiser, ok? No exercício 2, que se encontra lá na página 23, ele diz assim, considere as frações, aí ele dá um monte de fração, né? O aluno já olha para isso aqui, já tem vontade de chorar, mas tem esse monte de fração e faz uma pergunta. Quais delas são equivalentes a 3 sétimos? Gente, a ideia é a mesma, a gente vai continuar trabalhando da mesma maneira. Eu não tinha que multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número para encontrar uma outra fração equivalente àquela? Então, veja, compara 3 sétimos com 15/35. Se era 3 e virou 15, é porque foi multiplicado por 5, você concorda? Afinal de contas, 3 vezes 5, 15. Então, embaixo também pego o mesmo número e multiplico por 5. 7 vezes 5, 35. Olha que legal. Significa que 3 sétimos é equivalente a 15/35. Muito bem. O que eu faço? É para marcar. Marca essa daqui, que essa daqui já é um exemplo de fração equivalente. Aí você vai fazer a mesma coisa com essa, com essa, com essa. Marca com X ou faz uma bolinha aí em volta de quais forem equivalentes a 3 sétimos. Tá certo? No exercício 3, ele quer que você escreva uma fração equivalente a 3/8 com o denominador igual a 24, ou seja, a parte de baixo, o denominador tem que ser 24. Aí vem o nosso amigo aqui, ó, para lembrar a gente que numerador é a parte de cima da fração e denominador é a parte de baixo, tá certo? Então, embaixo tem que ser 24. Ora, se era 8 e embaixo vai ficar 24,
com certeza foi multiplicado por 3, né? Porque 3 vezes 8, 24. Bom, então em cima também tem que multiplicar por 3. E 3 vezes 3 dá 9. Então a minha resposta vai ficar 9 sobre 24, tá certo? É para você fazer as mesmas coisas nos outros. Eu não vou preencher tudo, senão eu vou gastar todos os seus exercícios. Então, para você treinar, daqui para frente, é só lembrar disso que a gente está fazendo, ok? Bom, aí, mais para frente, seguindo o seu livro, você vai encontrar alguns exercícios desse tipo aqui, ó. A gente já viu esse tipo de situação nos slides anteriores, então vamos só relembrar. Quantas horas do dia corresponde cada fração? Bom, a gente já sabe que o dia tem 24 horas. Eu quero saber metade do dia quanto que tem. Qual que é a metade de 24 horas? Ora, a gente tem que, de novo, ó, multiplicar pelo número de cima e dividir pelo de baixo, coisa que a gente já fez em exercícios anteriores. Lembra que eu até escrevi isso? Ó? Metade do dia, o dia tem 24, então é metade de 24. A gente lembra que eu falei que escreve com o pontinho de vezes aqui, ó? Que vai dar 12, são 12 horas. E assim você vai fazendo com todos os outros, tá certo? No 2, olha só, um estabelecimento comercial fica aberto 16 horas por dia. Que fração do dia esse estabelecimento fica aberto? Veja, ele quer uma resposta fracionária. Ele não perguntou em horas, ele quer saber a fração que representa isso. Se o dia tem 24 horas, olha como eu vou representar. 16, que fica aberto, de 24 horas total, né? Essa é a representação fracionária. E letra B, fica fechado. Quanto tempo fica fechado? Se tem 24 horas e fica aberto 16, porque fica fechado 8, né? E aí, como é que eu represento, então? 8 por 24, tá certo? Nas páginas seguintes, página 25 aqui, ó, você vai encontrar a mesma coisa, mesmo tipo de exercício. Isso aqui é exercício de prova, cai em prova, tá certo? Porque é muito importante você saber isso. Então, olha só, primeira pergunta, que fração do dia de 24 horas ela trabalha? Você vai lá olhar nas informações que estão falando e vai ver que ela trabalha das 7 a 1, então ela trabalha 6 horas por dia. Mas eu quero representar isso na forma de fração. O dia tem 24 horas, então você já fez isso no slide anterior lá. É 5 por diante. Agora, na página 36, tem um exercício bem interessante que a gente vai comentar sobre as frações e a divisão dos lucros, né? Trabalhar por conta própria. O livro faz uns comentários, explica, né, que as frações podem aparecer nos contextos de formação de partilha de lucro numa sociedade e que a gente vai aprender a calcular cotas, tá? Conta a história desses dois irmãos, a Josefa e o Marcos. Vamos ver como é que a gente trabalha com isso? Tá na página 37. Pega seu livro, abre lá e vai acompanhando. O exercício diz assim, quando os irmãos resolveram montar um negócio, eles investiram um capital inicial de R$600. Dividiram esse valor em 5 cotas de 120. Josefa entrou com 2 cotas e Marcos com 3 cotas. Letra A. Qual o valor de investimento inicial da Josefa? Olha, se ela entrou com 2 cotas, cada cota vale 120. Então, ela entrou com 2 de 120, que dá 240. Não tem muito mistério, né? E o Marcos? 3 cotas de 120, que é R$360, tá certo? Pode ver que se você junta os 360 com os 240, vai chegar nos R$600 de investimento que os dois tiveram. Muito bem. Pergunta B. Que fração do capital corresponde às partes de Josefa? Olha, não foi dividido em 5 partes? Ela não entrou com 2? Então, é 2 das 5 partes. E o Marcos? 3 das 5 partes, tá certo? Pessoal, não adianta só ver o vídeo, precisa fazer os exercícios. E tem bastante exercício aí na sequência, tá?
você vai ver que nas próximas páginas aí, esse exercício da Josefa e do Marcos continua. Ele é importante e ele cai na prova, tá bom? O vídeo chegou ao fim. Curte lá o nosso canal no YouTube, tá? Curte o nosso Facebook da escola, que tem sempre informações novas do que está acontecendo no CEJA. E estuda bastante, faz o exercício. Se você tiver dúvida ainda, conversa com o seu professor do CEJA. E boa prova!